Que coisa mais charmosa essa capa de Bíblia aqui. Vou abrir para vocês, até é o mesmo molde para fazer uma bolsinha de mão. Olha que beleza! Por dentro, olha que fofa para encapar a nossa Bíblia, e o mesmo formato encapa qualquer tipo de livro, de caderno. Tudo que você precisa para fazer essa capa é a sua Bíblia, porque cada Bíblia tem um tamanho. Então as medidas que eu vou passar no vídeo são para essa Bíblia aqui, que é a minha, mas você tira as medidas de acordo com a Bíblia, o livro ou o caderno que você quiser encapar, tá? Então está aqui, olha como ela fica. Maravilhosa. Você coloca aqui por dentro das alças e olha que linda. Ui, aí, olha que linda que fica. Olha. E aí você pode levar para qualquer lugar, não precisa tirar da capa quando for ler. Pode abrir, ó, e colocar onde você quiser. Você pode deixar só a parte a primeira contracapa aqui dentro da alça, e o restante você pode virar a sua Bíblia normalmente. E aí não precisa tirar, pode deixar o tempo todo na capa, e fechadinha fica essa linda bolsinha de mão. Não é perfeito? Eu tenho certeza que você vai amar essa aula. Ela é super rápida e já vai começar. O que nós vamos precisar para nossa aula de capa de Bíblia? Primeira coisa, a nossa Bíblia. Vamos tirar ela aqui da capa. Nós vamos precisar da Bíblia e vamos tirar as seguintes medidas dela. O comprimento, e para fazer o comprimento nós vamos pegar aqui da pontinha e dar a volta toda na Bíblia. A volta toda, para saber quanto que ela tem de comprimento aqui, ó. 36 é o comprimento total dela. E aqui de altura. A altura dela é de ponta a ponta. Aqui vai dar 19. E aqui, quanto dá a largura? Ó, 5 de largura. Confirma se todas as larguras dão 5 ou se dá mais ou menos. Olha, 5. Ok. Então nós temos 36 de comprimento, 20 de altura e 5 de largura. Anota esses números acrescentando 2, ou de 2 a 3,5 no seu comprimento. Nas suas medidas, acrescenta 2 centímetros a 3,5. Se você for fazer quilt nas suas peças, que é esse trabalho aqui, você coloca ou matelacê, né? Se você quiser fazer o matelacê também, aí você aumenta 3,5. Então, de 36 ele sobe para 39,5, porque quando você fizer o quilt ou o matelacê, ele vai diminuir. O tecido diminui um pouco, então o mínimo que ele tem de margem de costura é 2 centímetros. Você vai precisar cortar o seu tecido principal. Neste caso aqui, o meu tecido de matelacê, ele já vem com o forro, ó. Ele já vem aqui com a manta R1 já costurada nele. Se você não tiver um tecido assim, igual o meu, você precisa fazer a estrutura. Então, precisa de um pedaço de tecido principal, um pedaço de manta R1, R2 e o tecido de forro. Essa parte aqui é a que nós vamos colocar na lateral da nossa Bíblia. Vai ser esse pedaço aqui, ó, que vai grudado no zíper, costurado no zíper. Tá vendo que são os dois lados que prendem no zíper,
são esses dois pedaços aqui. Para saber qual é a medida para fazer essa lateral, você precisa primeiro cortar o pedaço, olha aqui. Você precisa cortar este pedaço primeiro, que são os 36 centímetros, com uma margenzinha de costura, ó. Tem 38 aqui, eu deixei 2 centímetros porque o meu já está feito o matelacê. Se o seu não estiver, aumenta para 39,5. Tem 38 centímetros de tecido principal, 38 centímetros de manta e de tecido para forro. Meu tecido para forro é um tricoline. Já juntei eles aqui porque depois eu vou costurar, então como eu não preciso fazer o matelacê, eu vou pular essa etapa. Tem vídeo no canal explicando como fazer o efeito matelacê no tecido. Depois que você pegar essa parte aqui, você vai dobrar ela ao meio, ajusta bem as pontas, e aí vai pegar a sua fita e vai medir todo o contorno dela para saber qual é o tamanho dessa lateral aqui. Então eu vou com a minha fita aqui, 19. Você pode levantar a fita para poder fazer a curva aqui com mais facilidade. Trouxe até a outra ponta, segura e contorna. E aqui a medida que deu pra mim foi 62 centímetros. 62. Faça isso com cuidado, devagar, pra não errar, porque senão depois você não consegue colocar a volta. E aí você vai lá no seu tecido principal e vai medir 62 centímetros. Exatamente. Nesse caso, não coloque margem de costura, coloque a medida exata, 62 centímetros. Vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na estrutura, que pode ser manta ou aqui pode ser entretela também, e 2 vezes no tecido usado para forro. Olha aqui. Depois que você fizer isso, você já pode colocar o seu zíper, também vai ter essa mesma medida, 62 centímetros. Eu estou usando aqui um zíper de metro, número 5, que é o mais grossinho, o dentinho dele aqui é mais grosso. Posicionar aqui, ele precisa estar o dente dele para o mesmo lado direito do tecido principal, então considera direito com direito. O tecido principal virado para cima, o dente do zíper virado para baixo e o forro aqui do outro lado fazendo um sanduíche de zíper, ó. O zíper no meio, aqui está o esquerdo do forro com o esquerdo do forro com o esquerdo do zíper e o direito do zíper com o direito do tecido principal. Colocou os 3 aqui, esse sanduichinho bem na ponta, ó, todos aqui na pontinha, que é aqui que vai ser passado a costura. Depois que passar a costura, vai ficar assim, ó. Você vai voltar e ele vai ficar assim. Então, nós vamos passar uma costura aqui. Coloquei todos os alfinetes já posicionados de uma forma que eu não precise tirá-los durante a costura. E aqui eu vou costurar em torno de meio centímetro aqui pra dentro, ó. Vou fazer uma costura bem aqui. Depois eu vou pegar e pra achar aqui eu medi o meio. Eu dobrei ele ao meio. Dobrei ele ao meio, fiz um pique aqui no meio dele, fiz a mesma coisa no tecido de forro. E o zíper não vai fazer pique, o zíper eu marquei aqui com o giz de alfaiate, o branquinho aqui bem no meio do zíper. Então eu posicionei meio do tecido principal com meio do zíper com o meio do forro. Depois que eu passar a costura aqui, eu vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui
desse outro lado do zíper. Então eu vou puxar todo esse daqui pra cá, vai ficar assim. E aí eu vou colocar por cima essa parte aqui. Vou colocar forro por baixo e o principal por cima e também passar uma costura. Essa vai ser a minha lateral. Para a alça, como eu vou fazer? Peguei o tecido principal, a entretela, ó. Aqui no meu caso, como já tem, se você não tiver, pode usar ou a manta ou uma entretela aqui. Dobrei ele, vou mostrar aqui. E aqui eu tô usando uma alça comprada para colocar aqui nele também. Se você não tiver essa alça, você pode fazer só com o tecido e a entretela. Você vai colocar a entretela aqui no meio dele, a entretela só vai ter este tamanho aqui, e aí você precisa cortar um tecido no tamanho de 10 centímetros de largura por 24 de comprimento. Essa é uma medida padrão para ter uma alça deste tamanho aqui, uma alça de mão, é 24 centímetros. Então aqui a minha tem menos de 5. Mas se você for usar só o tecido e a entretela, você pode cortar aqui com 10 centímetros por 24. Por 24 de comprimento. E aí você vai fazer o quê? Vai medir o meio, vai marcar aqui o meio e vai marcar aqui 1 centímetro da ponta. Vai fazer assim, fazer uma marcação, 1 centímetro de cada lado, vai dobrar onde você marcou esse 1 centímetro e vai dobrar aqui ao meio. E assim vai ficar a sua alça. Aí você vai passar uma costura de pesponto aqui e aqui fechando. E assim você vai ter uma alça. Nesse caso, a minha alça seria de 2 centímetros. Mas como eu vou usar essa daqui, eu não preciso dobrar ao meio, eu deixo ela aberta, mas eu dobro os cantos também, para que o tecido não desfie. Dobro certinho os cantos e prendo aqui com esses prendedores. Se você não tiver, pode usar alfinete normal também. Vai precisar de 2 partes nesse mesmo processo. E vai precisar também das contracapas, que é o lado que vai ficar aqui por dentro. Nós vamos colocar assim. E para fazer esse daqui, como é? Esse corte do tecido, você pega o pedaço do tecido, vai ter a mesma altura, então aqui ó, 24 de altura, a mesma altura, e de largura você vai pegar a sua Bíblia, vai pôr aqui na primeira página e vai medir aqui quanto tem. A minha tem 13 centímetros. Eu aumentei 2 centímetros, ficou com 15. Então eu fiz 15 aqui de largura por 24 de altura, que é o mesmo tamanho aqui. Peguei os 15, eu vou dobrar ao meio. Vou dobrar. A parte que está dobrada vai ficar pra dentro e a parte que não está dobrada vai ficar aqui pra fora, que é onde eu vou passar a costura. Coloca bem rente ao tecido da capa. Bem rente, prende aqui com o alfinete. Aqui você tem que se atentar, antes de fazer isso, se o seu tecido tiver desenhos, assim como o meu tem, ó, eles precisam ficar na mesma posição, tá vendo? Ó, eles precisam ficar com o desenho na mesma posição. Isso é muito importante se atentar a este fato aqui. Então, olha, a posição correta dele é com a bolinha virada para cima e não para baixo. Precisa se atentar quando for um tecido com desenho. Então, eu peguei a outra parte, você vai cortar 2 partes de 15 por 24,
dobrar ao meio e posicionar ela aqui desta forma no seu forro. Vou passar uma costura aqui de 1 centímetro com um pezinho de máquina. E olha, aqui também ela está na posição correta, levantada para cima. Então eu prendo e vou passar uma costura aqui. E aí essa costura ela vai vir daqui. Então aqui, ó, vamos já aproveita, a gente já prende tudo. O forro ao tecido principal e as laterais faz uma costura só. Costura normal, passo uma costura toda em volta dela, com 1 centímetro de margem. E aí você vai precisar também de viés. Eu estou usando aqui um viés comprado. Poderia ser o viés, poderia fazer o viés com esse tecido tricoline aqui de forro, mas eu vou optar pelo viés. O viés vai ser esse acabamento aqui, ó, de dentro, para não aparecer a costura. Você vai usar o viés nesse ponto aqui. Então o viés você não corta, você deixa ele inteiro. Se você for comprar o viés, você pode comprar 60 centímetros de viés para fazer, se você for comprar por metro. Utilize o viés na mesma cor do tecido de forro, no meu caso aqui é o azul marinho. Mas ele tem que ficar no mesmo tecido para não ficar visível, ó. Não se destaca. Ok, esse meu viés aqui, ele tem 3,5 centímetros de comprimento, ele é um viés largo. E você vai precisar também de 4 pedacinhos de 3,5 por 3 para colocar aqui, para fazer o acabamento aqui do zíper. Porque quando você for costurar aqui, antes de costurar, ó, o zíper aqui, antes de costurar, você vai fazer o acabamento dele aqui, ó. Você vai colocar o forro e vai colocar o tecido principal aqui virado direito com direito. Pode prender aqui com um alfinete. Você vai passar uma costura aqui de 0,5 centímetro. 0,5 centímetro aqui. E aí quando virar, deixa eu arrumar direitinho para vocês verem. Aqui, ó. Você vai colocar dos dois lados, então você precisa de 2 pedaços de tecido principal e 2 pedaços de forro. E ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar este detalhe aqui no zíper, assim o cursor não passa. Então, antes de costurar aqui, você precisa colocar os cursores. Olha, antes de fazer a costura, precisa dos cursores. Então, abre um pouquinho. Qual é a técnica que eu uso para colocar o cursor? Eu faço um cortezinho aqui. Pego a minha tesoura de cortar zíper, que é diferente da tesoura de cortar tecido. Corto esse pedacinho. Ó, vai ficar um pedaço aqui de dentinho menor. Pego o meu cursor. Posiciono ele aqui, começo pelo que não está cortado, coloco a parte cortada aqui pra dentro, e aí eu seguro aqui nas duas pontas para puxar o zíper. Segurei nas duas pontas, coloquei o zíper aqui pra dentro. O outro cursor, vai ter 2 cursores, o outro eu vou colocar deste lado aqui. Então, antes de fazer isso daqui, eu abro, corto um pedacinho, coloco aqui, corto um pedacinho do zíper, não do tecido, só do zíper, dos dentinhos. Ó, deixou esse pedacinho aqui. Encaixo o meu zíper aqui.
encaixo do outro lado, seguro as duas pontas e puxo. Seguro as duas pontas e puxo. Aí ele entra e aí eu posso fazer essa parte aqui. Coloco avesso com avesso, direito com direito. Ponho um alfinete e passo uma costura aqui de meio centímetro. Do outro lado, a mesma coisa. Coloco avesso com avesso, direito com direito e prendo com um alfinete, passo uma costura aqui de meio centímetro. Depois que passar a costura, eu vou jogar ele aqui pra fora, vou prender ele aqui nesse meu sanduíche para arrematar aqui a costura do zíper. Olha, vai ficar assim. E aí você vai passar a costura aqui por cima dessa parte. Agora vamos para a máquina. Vamos começar a nossa costura por essa parte aqui, dando toda a volta. Coloquei aqui na minha máquina com 1 centímetro, um pouquinho mais de um pezinho de máquina aqui. E vamos dar a volta em toda ela, passando aqui pelas laterais, por cima das laterais. Começar aqui pelo meio, começou, dá o retrocesso e vai até o final. Chegou no finalzinho, não tira o tecido, baixa a agulha, vira o tecido e continua a costura. Tá chegando no finalzinho, baixa a agulha, vira o tecido e continua. Estamos chegando no final, já começa a ir mais devagar. Tá chegando no finalzinho, baixa a agulha e vira. E continua aqui. Continuou. Vamos agora para nossa reta final. Passa por cima da costura que você já fez, dá um pequeno retrocesso e tira. Ok. Já costuramos. Já está. Pode já tirar os seus alfinetes. Não vai precisar mais deles. Essa etapa já foi concluída. Ó, já está preso aqui, ó, as alças, as duas alças. A parte da dobra ficou aqui à mostra e a parte aqui da emenda nós costuramos bem rente. Já temos aqui a nossa capa preparada. Agora vamos costurar a parte do zíper. Aqui, ó. Peguei o zíper aqui. Vamos costurar esse detalhe aqui primeiro. Colocou aqui, pode deixar esse daqui com um pezinho de máquina mesmo. Dá o retrocesso logo no comecinho, vai até o final e volta. Ok. Tira aqui, tira aqui. Olha aqui, ó, como fica. Agora dá pra entender bem, ó. Ele vai ficar assim. E aí eu vou prender aqui, vou esticar ele e vou colocar aqui o tecido por cima. Vai ficar assim, ó. Deixa eu pôr um alfinete. Coloque o alfinete em pé com a cabecinha dele aqui voltada pra dentro. Ó, pode colocar um outro aqui também. Nós vamos começar a costura daqui e vindo inteira. Vamos emendar a nossa outra parte.
Aqui, ó, soltei um pouquinho. Tá aqui o meu sanduichinho. Vou costurar também com um pezinho de máquina. Começou a dar um retrocesso, vai até o final, volta no retrocesso e ok. Não precisa ter medo do retrocesso sair da costura, porque isso não tem problema, essa costura não vai ficar à mostra. Mas ó, tá feito aqui, puxa pra fora pra ver se prendeu bem o zíper. Puxou os dois lados pra fora, pega a outra parte e emenda aqui. Põe aqui o alfinete com a ponta pra cima. E põe aqui um outro alfinete. E aí, ó, tá tudo junto aqui. Então, aqui nós já temos o nosso sanduíche. Lembrando que o nosso zíper está aqui, já com os cursores, com os dois cursores posicionados. Vamos passar a costura aqui, pode ser um pezinho de máquina também, aí vai depender do tamanho do seu zíper. Se o zíper for mais fino, você deixa menos, dá o retrocesso, pode ir passando por cima, ó. Pode ver que eu não estou tirando os alfinetes, eu estou passando por cima. A hora que chegar aqui perto de onde está o cursor, ó, você vai sentir um certo volume. Primeira coisa, abaixa a sua agulha, levanta o pezinho e puxa o cursor aqui, ó, da parte que já foi costurada. Assim não vai ficar torta essa posição aqui onde ele estava. Continua, pode ir indo devagar, mantendo sempre aqui, ó, rente ao pezinho, o tecido principal rente ao pezinho, confirmando que está pegando as 3 camadas. Olha aqui o outro cursor, tirei ele do caminho para não ficar torta onde ele está. Aqui estou finalizando e dá o retrocesso. Pronto, só tirei esse daqui porque ele estava torto o tecido, então eu tirei, os outros são todos aqui. Agora já pode tirá-los. Vai puxar, ó. Vai puxar toda essa parte pra cá e olha como fica. Aqui, ó. Agora eu vou passar pra separar bem aqui as duas pontas, porque ele tem uma tendência a voltar por causa da dobra da costura, ó. Então você passa aqui, passa dessa forma. Ó, o de baixo também foi puxado aqui, ó. Ele tem que ficar bem puxadinho aqui, ó. Bem puxadinho. Você pode passar aqui, porque eu vou passar uma costura aqui de pesponto depois. Então você passa ele a ferro para ele ficar bem assentado e depois você vai colocar o alfinete aqui para não correr o risco na hora que você estiver costurando o outro lado dele voltar, ó. Tá vendo aqui? Quando você passa, ele fica melhor, ele volta melhor. Aí você vai prendendo o alfinete bem na ponta, para que depois ele não corra o risco de voltar e prender na outra costura, ficar torto. Puxa bem. Puxa bem. Utilize o ferro neste momento para te auxiliar. O ferro vai deixar ele ficar bem assentado, a costura bem assentada. Ó.
vai trazendo tudo. E aí, ó, ficou bem posicionadinho. Agora dá pra vocês verem bem como que ficou aqui. Eu vou pegar agora a outra parte. Vou marcar o meio dela aqui. Então, vou juntar os dois aqui, ponta com ponta. Vou dobrar aqui bem a ponta. Segurar aqui, fazer um pique. Não muito grande. Um pique dos dois lados. Para que eu possa saber onde está o meio. E aqui no meu zíper, eu já tenho marcado aqui o meio dele. Mas se você não tiver a marcação, você vai unir aqui. E aí você vai unir aqui a costura com costura. Essa partezinha aqui. Vai dobrar bem ele e marcar aqui onde está o meio. Tá vendo aqui? Marquei o meio. Agora eu vou soltar. Aqui eu deixei junto. Posso tirar esses alfinetes. Vou colocar esse tecido principal por cima, que é o lado direito do zíper, com o dente pra cima. Vou posicionar aqui na beiradinha. E a parte de baixo, vou verificar qual é o meu lado do avesso. Esse é o meu lado do avesso. Vou unir aqui por baixo a esse sanduíche de zíper. Coloquei, vou posicionar aqui o meu alfinete com a ponta para cima, bem no meio, pegando os três, e aí eu vou colocando os três tecidos aqui. Olha aqui. Vai colocando e posicionando o alfinete. Se você colocar o alfinete nessa posição, não vai precisar tirar na hora de costurar. Então é bom acostumar a colocar assim, porque facilita na hora da costura. Ó, coloquei. Vai colocando todas as partes aqui. Devagar, posiciona bem, porque senão depois você acaba costurando errado, se não tiver, o zíper não estiver bem certinho na ponta. Vai devagar, vai ficar assim. E aí aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar as 3 camadas e alfinetando. Posiciona e alfineta. Aqui, se você preferir, se você não gostar de usar alfinete, você pode usar os prendedores também nessa fase. Os prendedores são muito úteis também. Para quem não gosta, para quem tem medo de ser espetado pelo alfinete, ó, coloquei. E aqui o último. Ó, posso tirar esse aqui que tá aqui ainda e colocar aqui. Aí. Ok. Prendi todos os alfinetes, olha aqui como o outro está. Não corro o risco de costurar este daqui sem querer. Aqui. E aqui. Vou posicionar na máquina, dando um pezinho de máquina, começando aqui da ponta. Vou dar um retrocesso e vou indo com calma, costurando, passando por cima. Essa mão aqui apoia para o tecido não ficar dançando.
vai guiando quando estiver chegando perto do cursor, sentiu o cursor aqui, levanta o pezinho e puxa o cursor para o lado que já foi costurado, continua devagar, rente, tá chegando perto do próximo cursor, para, abaixa o pezinho, joga o cursor lá pro outro lado que já foi costurado e continua calmamente até o finalzinho aqui. No final dá o retrocesso, levanta e corta. Corta todo o excesso de linha dos dois lados. Já pode tirar os alfinetes. E jogar aqui para o lado. Ó, jogue tudo. E agora eu vou passar. Ó, agora você vai fazer o mesmo processo desse lado. Ele vai ficar assim, ó. É esse o trabalho que nós queremos. E agora eu vou passar aqui para ficar bem assentado dos dois lados antes de fazer aqui a costura do pesponto. Então eu já volto. Passado o ferro, olha aqui como tem a diferença, ele tá bem assentado. Olha o outro lado, bem arrumadinho. E agora nós vamos passar o pesponto aqui, mas antes do pesponto, vamos fechar toda a lateral dele. Toda a lateral. Para que ele não fique se soltando do forro. Então vamos fechar com um pezinho de máquina. Com um pezinho de máquina aqui, vamos fechar, dar o retrocesso, passa por cima, porque fechando aqui essa lateral nós podemos tirar esses alfinetes e aí não correrá o risco do forro ficar torto. Seguimos aqui, quando chegar aqui no final a gente vira, vem pra cá. Fecha tudo aqui. Parou, não precisa tirar o tecido, é só baixar a agulha e virar ele para o seu lado e continuar a costura. Não precisa retirar. E aí continua aqui costurando. Chegou no finalzinho, antes de encostar lá no final, vira e passa a costura aqui. Aí finalizou, dá um retrocesso. Ok, então aqui nós já temos a nossa volta toda dada. O forro está preso ao tecido, não corre mais o risco dele se soltar aqui. Eu posso retirar os alfinetes, não vou mais fazer uso deles. Agora posso retirar tudo aqui. E aqui eu já posso cortar esse excesso do detalhe aqui, ó. Posso deixar aqui no mesmo tamanho. E aí eu vou colocar aqui, vou fazer o pesponto. O que é o pesponto? É uma costura bem rente aqui, que pode utilizar outra linha, não precisa ser a mesma cor de linha,
para ficar em destaque. Então você aumenta a largura do seu ponto. O meu aqui tá no 3, eu vou aumentar para o 5. Vai ficar com um ponto maior, mais chamativo. Para fazer esse pesponto, eu vou me guiar aqui. Eu vou colocar o final do pezinho rente aqui aonde começa o zíper, a essa costura aqui. Então eu começo a costurar e vou manter sempre a parte de dentro aqui do meu pezinho, do meu calcador, rente a essa margem aqui do zíper. E aí eu vou fazer a costura de ponta a ponta, devagar. Eu estou utilizando a mesma cor, então não vai aparecer. Quando chegar aqui perto, pode jogar o zíper pra lá. Não vai aparecer pra você, mas se você quiser colocar uma cor em destaque, pode colocar, que fica bonito. O pesponto, ele tem essa utilidade de fazer um ponto decorativo. E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pode ver aqui não aparece, mas ele está aqui bem rente. Ele vai segurar o tecido para que o tecido não fique voltando. E aqui, ó, você vai puxando o tecido e vai passando a costura. Com calma, quando chegar perto do zíper, jogue o zíper para que não fique torto e vai passando a costura. Chegou perto do zíper, joga o zíper para lá e mantém sempre a linha reta. Terminou aqui, dá o retrocesso. Já fizemos o nosso pesponto. Como eu utilizei aqui a mesma linha, não aparece para vocês, mas tem aqui, ó, tá bem rente aqui. Nossa parte do zíper já está pronta. Podemos deixar ela separada. E agora nós vamos colocar a nossa alça. Para colocar a alça, primeiro vou costurar ela. Estou aqui com as minhas duas partes para a alça. Vou fazer a mesma costura de pesponto, passando aqui nas bordas, para que prenda toda essa parte aqui. Então eu posso até virar para esse lado. Aqui você poderia trocar aqui também a linha debaixo da carretilha por uma linha preta. Vou voltar o meu ponto aqui no 3 para fazer essa costura. Essa costura ela também é uma costura de pesponto, então ela pode ficar no 5. E vou tirando o clipe conforme eu vou passando. Estou costurando por esse lado aqui para que eu não perca o preto. Que como ele não está na borda, eu não quero perder essa costura. E vai seguindo aqui, linha reta, a minha linha guia, que é o comecinho da faixa preta. Eu estou costurando com um pezinho de máquina. Cheguei no final, não termino, não tiro, viro e dou o retrocesso. Ok, terminei aqui, ó, já está preso. Essas linhas soltas aqui pode cortar. A minha primeira alça já está presa, vamos para a segunda. Mesma coisa, vou virar aqui para o lado preto. Vou usar o comecinho do preto como guia. Começa, dá o retrocesso, vai devagar, tirando o prendedor quando chega próximo dele, mantendo a costura em linha reta, que saiu.
Quando acontece de sair, não precisa tirar a peça, pode manter e depois nós vamos voltar onde saiu pelo retrocesso. Aqui, põe a linha. Ok. Aí você dá uns pontinhos, volta alguns pontos para pegar de novo e vai, vira, continua, sem tirar o tecido, sem tirar a peça da máquina, continua. E finaliza aqui com o retrocesso. Finalizou, levanta, corta o excesso de linha. Aqui nós já temos a nossa alça, ó. Tá vendo a nossa alça nas duas partes? Vou pegar o meu principal, vou colocar ele meio com meio. Vou marcar aqui o meio com um pique. Vou pegar aqui o meu principal. Olha aqui. Nesse sentido aqui da lateral, porque a minha bolsinha vai ser assim. Então, aqui vai ficar a alça. Nessa parte que tem aqui a contracapa, então vou pegar aqui, vou medir o meio e vou fazer um pique aqui nessa beiradinha aqui, ó, nesse meio aqui. E a mesma coisa vou fazer deste lado de cá. Vou medir o meio e vou fazer um piquezinho aqui. Feito o pique dos dois lados, vou pegar a minha régua, aqui. Vou pegar a minha fita, vou colocar aqui, ela vai ter 7 centímetros a abertura aqui da alça, que é uma medida padrão para uma alça de mão. Então, eu coloco aqui no 3,5, exatamente no 3,5, marco aqui e marco 7 aqui. Então, tem 7 aberturas, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro lado. Confirma, 3,5. Está marcado aqui. Marca dos dois lados. Vem para esse outro lado a mesma coisa. Eu quero que tenha 7, então eu vou colocar no 3,5. Vou riscar desse lado e vou riscar deste lado. Olha aqui. 3,5, 7. Aqui, ó. Aqui tá o 3,5. Marquei desse lado e marquei aqui onde está o número 7. Ficou aqui. Aqui e aqui. Isso mesmo. 3,5 está aqui. E 7 está aqui. Então, a medida é essa daqui. 3,5 e 3,5. E aí, eu pego aqui a minha alça, coloco o lado direito, olha, aqui tem linha sobrando ainda, vamos tirar essas linhas. Direito.
direito da alça com o direito do tecido, vou colocar aqui depois da marcação do 3,5 começa a minha alça. Vou colocar aqui com o prendedor. E aí vou pegar essa outra parte e vou levar lá do outro lado, mantendo a mesma posição aqui, para que ela fique na linha correta, não fique torcida depois. E vou juntar aqui a outra alça depois da marcação dos 3,5. Vou prender aqui com o meu prendedor e vou fazer a mesma coisa deste lado de cá. Vou colocar aqui depois da marcação, posiciono o rente e coloco o meu prendedor. Seguro a outra ponta, trago ela para cá na mesma posição, direito com direito, e coloco o prendedor aqui na ponta. E agora eu vou costurar depois da costura que eu fiz aqui. Tá vendo? Aqui tem uma costura. Eu vou posicionar aqui depois dessa costura, para que ela não fique visível. Vou passar somente na alça. E aí eu vou passar umas 3, 4 vezes para firmar bem a alça, porque como a alça é onde a gente carrega o peso, ela tem que estar bem firme para não descosturar depois. Então eu venho aqui corto a linha. Eu venho aqui, deixo bem reto e passo a costura, prendi ali, tiro o meu clipe, vou até o final, volto no retrocesso, vou de novo e volto. Assim vai ficar bem rente. Ok, aí agora eu tiro, corto as linhas, corto todas as linhas para ficar um trabalho bem limpinho. Vou aqui na outra alça e vou fazer a mesma coisa depois da costura. Aqui eu vou passar uma nova, vou ir até o final, voltar tudo, ir até o final de novo e voltar. Ok. A alça, como tem mais camadas, você precisa costurar mais devagar. Aqui. Porque ela tem várias camadas. Cortou todo o excesso de linha. Desse lado ela vai ficar assim. Depois essas costuras serão escondidas pelo viés. E agora do outro lado. Vamos fazer a mesma coisa na alça que está do outro lado. Posiciona bem. Passa a costura até o final, volta, vai de novo e volta de novo, 4 vezes. Ok, retira, corta o excesso de linha, vai lá na outra ponta, prende. Pode já tirar o prendedor, passa a costura por toda a alça, volta, passa de novo, volta de novo. Ok, prendeu bem, pode tirar, tá bem preso, pode tirar. Ok,
corta todo o excesso, ficou assim. Pode cortar todo o excesso de linha. E aí nós já temos as nossas alças colocadas. Já fica com carinha. Para finalizar, vamos colocar o zíper. Agora nós vamos colocar a lateral aqui com o zíper em volta. Então, primeira coisa, vamos confirmar a medida para ver se está certinho. E para confirmar aqui a medida que nós vamos prender o zíper, primeira coisa que vamos fazer, medir aqui os 2,5, que é a largura da nossa Bíblia, a parte que vai ficar a largura. Aqui eu vou colocar 2,5, que tá dobrado o tecido, então 2,5 com 2,5 do outro lado dá 5. E aqui embaixo também eu vou colocar, ó, da pontinha aqui da dobra, 2,5. Vou colocar o meu alfinete aqui no 2,5 para saber que está aqui. Eu posso fazer um risquinho também. E aí eu vou pegar a minha fita métrica e vou medir aqui, ó, daqui deste ponto do alfinete. Pode deixar ela em pé para facilitar. E aí vem até aqui. Chegou aqui, dá a volta, segurando bem a ponta. Veio até o final, pode soltar lá em cima, segura aqui e dá a volta até onde a marcação do outro alfinete. Chegando aqui, ó, deu 57 centímetros. 57, então já diminuiu o tamanho do meu zíper. Aqui vamos verificar qual que é a medida aqui, de ponta a ponta. Nós temos 57 centímetros, então está ok, está dentro da medida. Com a costura, elas mudaram. Aqui, se ficar maior, é só você cortar aqui esse pedaço e refazer aqui. E aí, confirmado o tamanho aqui do zíper, eu mudei, eu tirei aquele lá e vou colocar um novo. Eu recortei ele para ficar no tamanho adequado para capa. E aí eu vou fazer aqui um novo fechamento, ó, um novo detalhe aqui para fechar o zíper. E vou explicar para vocês uma outra forma de fazer também este acabamento aqui. Você vai pegar um pedaço de tecido de 3 centímetros, vai colocar aqui, ó, vou recortar aqui essa tira de 3 centímetros pelo tamanho total aqui. Então, no caso, nós temos 8 centímetros, 3 de largura por 8 de comprimento. Eu vou colocar assim mesmo, direito do tecido com o direito aqui, e vou passar uma costura aqui, ó, direito com o esquerdo, é dessa forma mesmo, vai ficar o contrário do que nós somos acostumados a fazer. E aí vai passar essa costura, dando retrocesso no começo e no final. Passada, eu vou virar, ó, eu vou virar pra cá, vou dobrar aqui a pontinha, vou fazer uma dobrinha nela antes de chegar ali, ó, e vou jogar por cima como se fosse um viés. Olha aqui, como se eu estivesse fazendo um viés aqui com esse tecido. Posso até diminuir um pouco aqui, ficou grande, eu diminuo um pouco, para conseguir dobrar assim como eu faço com o viés, ó. Deixei, dobrei aqui a pontinha e dobrei mais uma vez para passar por cima.
E aí eu vou passar uma costura na borda daqui. Uma costura que pode ser costura de pesponto também. Passei por cima. E eu já tenho o meu detalhe de fechamento do zíper aqui. Ok, feito essa correção no tamanho do zíper e no novo acabamento, como foi necessário, eu mudei o acabamento dele. Ficou assim. Vou juntar as duas pontas para saber qual é o meio agora. O meio do meu zíper. Vou dar aqui um pique no meio dos dois lados. Vou pegar a minha bolsinha aqui pelo lado direito. Tô com ela pelo lado direito. Tenho o pique aqui no meio dela e tenho o pique aqui no meio, na lateral também. Vou pegar o meu zíper aqui, o meio do meu zíper é aqui, bem no meio do dentinho dele. E vou posicionar aqui direito do zíper com direito do tecido, meio com meio. Vou posicionar, centralizar aqui o dentinho bem no meio. E vou colocar um prendedor bem no meio. E aqui vou virar aqui, ó, mantendo sempre a direção aqui, o esquerdo para cima. Vou pegar o meio desse dente e posicionar exatamente no meio aqui do meu pique. Tá posicionado bem no meio, coloco um prendedor. Ele vai ficar dessa forma, ó, do lado contrário da alça. E agora eu vou pegar o pique que eu fiz no meio aqui do meu zíper e vou juntar ao meio aqui da alça. O meio da alça. Da mesma forma eu vou puxar e vou fechar a bolsa aqui, ó. Pique com pique. Coloquei pique com pique, prendi. E agora eu vou passar o prendedor em toda a volta. Vou clipar tudo. Ó. Coloquei bem aqui na ponta. Vou virar isso daqui, ó. Vou virar. Quando eu estiver na máquina, a minha agulha vai parar aqui nessa pontinha. Eu vou baixar a agulha para dentro do tecido, virar o tecido aqui, ó. O tecido está assim, eu estou costurando aqui. Eu vou abaixar a agulha para dentro do tecido e vou virar ele na minha direção. Continuar a costura. Eu vou fazer esse mesmo processo em todos os cantos. Então eu estou costurando aqui. Cheguei aqui na ponta, eu vou parar, baixar a agulha e trazer o tecido para o meu lado. Ó. Veja bem aqui que o tecido tem que ficar na mesma, ó, tem que ficar certinho, sem nenhuma sobra. Eu cheguei aqui no meio, aqui não pode ter nenhuma sobra de tecido. Se tiver sobra de tecidos, você vai precisar cortar aqui o seu zíper para que ele encaixe perfeitamente. Se houver sobra, você vai cortando de meio em meio centímetro e encontrando um novo meio do zíper. Ó, e aí, antes de chegar aqui, eu vou pegar essa outra ponta e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira. Ó, vou juntar aqui, vou colocar o prendedor, virar o meu tecido para que ele fique assim, nessa posição. E aí eu trago todo ele pra cá. Essa sobrinha eu ajusto aqui para que fique certinho rente, beiradinha com beiradinha. Tá bem rente, não tá sobrando tecido, então está certo. Aqui. Coloco o prendedor aqui, ó, bem rente. Viro o meu tecido pra cá, ó.
viro ele pra cá e na hora que você estiver na máquina, a agulha vai te ajudar a fazer essa volta e vai trazendo ele todo aqui, ó. Ó. Pode ver que aqui não há nenhuma sobra até o próximo encontro. Então está certinho o tamanho dele. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui nesse encontro vou colocar o prendedor. Vou virar o meu tecido. Virar o tecido para que ele faça uma costura reta. E vou encaixar aqui esse meio. Ó, encaixei. Dou uma arrumada aqui, uma esticadinha. Tá certo aqui. Então eu posso pôr o prendedor aqui, ó. Tá vendo? Não teve nenhuma sobra de tecido. Ele ajustou certinho aqui em todos os cantos. A bolsinha vai ficar assim. Quando você for costurar, precisa abrir o zíper para que você possa desvirar, porque nós estamos costurando do lado avesso. E agora vamos para a máquina. Aqui a costura, ela tem que ficar em pé para conseguir costurar. Então, eu vou colocar aqui, vou posicionar aqui, vou tirar o meu primeiro, posicionar, rente aqui, baixo o pezinho, olha. E é assim que ela fica, ó. E aí a gente vai costurar aqui bem na bordinha, pouca coisa de distância da borda, tá? Coisa de meio centímetro, porque depois vou passar o viés aqui pra fechar esse acabamento. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, baixa a agulha, vira o tecido pro seu lado, ó, tô virando ele aqui pro meu lado, pra continuar a costura. Virei, continua, vai tirando aqui conforme você vai se aproximando, ó, do prendedor, você tira. Estou chegando aqui no próximo canto, vou parar, ó, aqui passou um pouquinho, dou um retrocesso para voltar, baixo a agulha, viro ele pro meu lado e mantenho a costura. E aí é só ir costurando. Quando chegar perto do prendedor, tira o prendedor e vai fazendo a costura com calma. Aqui é necessário ir devagar, então se você tem dificuldades para controlar o pé, para fazer a costura devagar, eu te aconselho a alinhavar primeiro esse trabalho para depois ir para a máquina, porque aqui requer muita tranquilidade. Ó, você tem que ir devagar mesmo para conseguir costurar. São várias camadas e você tem que ir fazendo em pé. Então, você pode achar alguma dificuldade para fazer isso. E se você encontrar essa dificuldade, você pode optar por alinhavar primeiro e depois trazer a peça para a máquina. Ó, aí não precisaria dos prendedores nessa hora, ó. E aqui, chegando na reta final, nós vamos aqui para o nosso finalzinho, última parte. Chegou aqui, dá o retrocesso, finaliza aqui, corta o excesso de linha. E aí, olha como está, ó, como ficou.
a nossa costura com o nosso zíper. Vamos pegar o nosso viés e para fazer ele pode abrir a bolsa, ela não precisa estar fechada, ó. Nós vamos aqui localizar uma posição, vamos pegar aqui nessa lateral, eu vou abrir aqui, essa parte de baixo, dobrar, posicionar aqui bem no meio, onde tá a marcação do meio. E aí aqui eu não vou começar a costura aqui de cima. Eu vou começar a costura aqui meio centímetro, 1 centímetro aqui pra baixo, ó. Vou posicionar o meu dedo e vou começar a costurar daqui pra baixo. Vou deixar esse espaço aqui. E aí, pra saber que eu não vou passar por esse espaço, ó, eu vou colocar aqui um prendedor bem na pontinha, e aí eu vou começar aqui depois deste prendedor. Vou costurar aqui, dar a volta toda nela, com cuidado aqui, jogando o zíper aqui todo pra baixo, ó. A gente pode até começar por aqui, para não correr o risco aqui de costurar o zíper errado, ó. Estou aqui no meio, bem no meio da alça, e vou trazendo todo aqui, o mesmo processo. Chegou aqui, segura, agulha, vira e vai virando aqui, ó. Vai virando, e aí quando chegar aqui no final, eu também não vou, eu vou deixar aqui a distância de um dedo e vou parar a costura aqui, ó. Vou parar a costura aqui do mesmo jeito que eu fiz com essa. Eu vou dobrar a ponta e vou deixar esse espaço aqui. Então vamos lá para a máquina. Posicionei aqui, mas ao invés de deixar no meio da alça, eu preferi deixar aqui na parte de baixo, para não ficar a emenda aparecendo. Mas fiz a mesma coisa, ó, pode ver que a pontinha tá pra ver aqui. Tô mais pra frente e vou começar a costurar bem no meio da canaleta, aqui. Vou costurar até o final aqui, ó. Chegou aqui, levanto a minha agulha e viro aqui o meu viés. Viro o meu viés na posição que está a outra parte e continuo a costura aqui também. É uma costura que requer calma para fazer. O viés, ele não tem segredo, mas ele exige que você faça devagar aqui nessa parte. Ó, cheguei aqui na ponta, vou levantar e vou virar ele com cuidado, o mesmo processo. Aqui, virei, vou continuar. Cuidado aqui para não fugir da canaleta, da marcação do próprio viés, deixa ele bem na pontinha, para que a costura anterior não fique à mostra. Chegou aqui na curva, para, levanta o pezinho e vira o tecido aqui devagar, vai virando seu viés, acompanhando a curva. E aqui quando chega na alça, você tem que ir com mais cautela, porque a alça tende a segurar, a empurrar a agulha para a lateral. Foi. Continua, ó, tô chegando na próxima alça. Mantenha sempre a costura próxima à canaleta. Quando vai chegando aqui no cantinho, já vai indo mais devagar, porque você vai parar e vai virar tudo, ó. Vai virar tudo pro seu lado e continuar.
vai jogando o zíper pra dentro e vai, ó. Tô chegando aqui, paro, jogo todo o meu, levanto o pezinho com a agulha baixada, jogo todo o meu tecido. Ó, aqui ainda tem que ir um pouquinho mais, não está bem na posição. Isso, agora sim, ó, jogo o meu viés para ir acompanhando, mantenho a posição. Como são muitas camadas, você tem que fazer esse processo aqui com calma, porque são muitas camadas, vai abrindo o seu viés. Aí, cheguei aqui, viro todo o viés também, abro ele para ficar bem esticado e continua a costura, ó, com cautela. Chegou aqui, vira todos e ó, tem que ir mais um pouquinho, isso. Agora vira, virou aqui, vai fazendo a curva. Vai, passa por cima da alça com cuidado, ó. Estou chegando aqui, mais um canto, já vou virando o meu zíper pra dentro, empurrando ele pra dentro. Cheguei na ponta, virei, empurrei bem o viés. Estou chegando aqui no encontro deles, olha. Aqui, ó, no encontro. Então, aqui eu já posso deixar, costurar mais um pouquinho, dar um retrocesso. E aqui eu já posso tirar, ó. Aí aqui, ó, eu deixei aqui um pedaço, assim como eu deixei aqui também. Aqui eu vou aproximar as duas partes e vou cortar aqui, porque aqui eu vou dobrar, assim como eu dobrei aqui, eu vou dobrar aqui também, para que eles se encontrem, ó, se encontrem aqui. No encontro dos dois, eles têm que estar com o mesmo tamanho, ó, aqui, eles têm que estar com o mesmo tamanho. Então, aqui está maior, eu vou recortar ele, ó, para que os dois tenham o mesmo tamanho. Recortei. E aí, eu vou passar uma costura aqui, onde é a dobra dos dois. Então, eu vou pegar somente aqui e passar a costura, olha. Exatamente onde eu fiz a dobra. Peguei aqui, vou dobrar, dar o retrocesso normal, o retrocesso na dobra. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar, corta todo o excesso de linha, vou ajustar ele aqui, abrir essa costura e passar uma costura por cima aqui nesse vão que ficou. Então, vou posicionar aqui por cima da costura que estava feita e vou passar por cima dela e passar por cima da dobra, vim até um pouquinho depois da costura anterior. Feito isso, eu já uni essas duas partes. Olha como ela ficou, um viés inteiro, uma emenda de viés. Tá vendo aqui?
Então agora é só virar para o outro lado e arrematar o viés. Cima da costura, não puxe muito ele, apenas dobre, para que você sinta aqui a direção que está e passa a costura aqui bem rente, bem por cima da costura de baixo, para que aqui a costura fique no viés, não venha para o tecido. E aqui, para colocar o viés, o que eu faço? Coloco os clipes novamente todo em volta dele. Para facilitar, vou virar novamente aqui para o lado do zíper, para facilitar, e aí eu prendo aqui, próximo da emenda, e vou costurando aqui devagar, próximo à borda onde foi feita a primeira costura. O segredo do viés aqui é não puxar ele muito, porque senão ele perde o outro lado. É só dobrar. E aqui vai chegando perto, você tem que tomar cuidado com o zíper lá. Vai costurando devagar, que a própria máquina vai virando. Ó, virei aqui. Vai indo devagar, não puxe o viés. Ó, eu tô aqui na alça, então eu dou uma segurada com força aqui, vou mais devagar. E pode ver que aqui, ó, ele está costurando por cima. Por cima do viés, que é onde ele tem que costurar. O segredo está aqui na hora de dobrar, não puxar muito essa dobra. Deixa a ponta um pouquinho depois da costura, e aí é só ir costurando com calma, cuidado com o zíper lá do outro lado. Quando vai chegando perto da borda, é só você ir com mais cautela, que você vai conseguir fazer a curva sem percalços. Vai indo com cuidado, devagar, ó. Qualquer coisa vai vendo se tá dando certo ou não. Se não der certo, desfaz a costura, costura novamente, não tem problema. Errar faz parte do processo de aprendizado. Com o tempo você começa a acertar mais do que errar, mas o erro, ele é parte do processo. Aqui, como tem a emendinha, ele também dá essa repuxadinha, e aí a gente vai aí com calma consertando aqui. Olha, essa é a parte do zíper, então ele pode dar uma escorregada também ali. Aí vai puxando o seu zíper lá pra trás, vai ajustando o seu viés aqui por cima. Qualquer coisa, levanta o pezinho para você poder ajustar. Vai colocando o zíper lá para trás para não costurar por cima dele. Ajusta o viés aqui e vai indo devagar. Quando tá chegando perto, vai mais devagar ainda, para que ele possa fazer a curva com naturalidade. Aqui estamos na curva, aqui estamos na alça, então é uma parte que exige um pouquinho de força. Porque essa parte fica mais grossa. Cuidado com o zíper embaixo para que ele não dobre e você costure a parte do zíper, que não é para costurar. Estou aqui na outra alça, passei pela alça, agora é só finalizar o último lado. Vai virando para poder finalizar, ó, e tirando os prendedores com cautela. Vai vendo se tá tudo ok e indo para finalização. Estamos chegando aqui na nossa parte final.
Aqui, como é uma parte que tem uma curva, você tem que ir ajustando, e aí levanta o pezinho para poder dar uma viradinha no tecido. Vai puxando o zíper, só desvirar e está pronta a nossa capa. Aqui. Desvira, faz a limpeza dos fios, retira todos os fios. E aqui, olha aqui como está a nossa Bíblia, nossa capa de Bíblia. Vamos fazer um teste, colocar a Bíblia. E olha aqui. E aí, gostaram da aula? Não foi super fácil de fazer essa capa? E você pode usar a mesma técnica de costura em modelos maiores, inclusive em bolsas. Tem muita aula bacana vindo por aí, então continue aqui na nossa comunidade Costurar com Propósito, que você vai aprender muita coisa sobre costura e muita coisa sobre a vida também. Eu te espero na próxima aula.